sou mais conhecida como Suzy Mick. E eu sou mãe do Yuri Mick, sou professora há mais de 10 anos, tenho um Instagram que é o 100% Verdade. Se você não segue, já dê uma olhada lá, que tem muitas atividades legais. Eu sou cristã, casada com meu marido, né, Caio Akira. E hoje eu vou falar com vocês sobre alfabetizar em casa ou ensino em casa. Eu montei um método de como você, a mãe, pode alfabetizar o seu filho em casa, e baseado em 10 fases. A primeira fase, que é uma das fases mais importantes, é chamada de planejamento, né? Parece meio óbvio, mas nós precisamos planejar para poder ter êxito, né, nessa nossa jornada. Eu vou tentar fazer um vídeo mais natural possível, então eu não vou fazer cortes, tentar não fazer cortes, só se acontecer alguma coisa muito extraordinária, e conversando com você mesmo aqui naturalmente, né? Eu já fiz vários treinamentos para professores, como vocês que acompanham no meu Instagram já viram, né? Eu já fui coordenadora de escola por muitos anos, já trabalhei em muitas escolas também. E eu decidi, quando eu engravidei com meu filho, eu decidi que um dos meus sonhos principais era que eu iria alfabetizá-lo em casa. E eu já fui coordenadora de educação infantil, né? Eu orientava os professores relacionados a isso. Mas eu decidi estudar profundamente sobre o assunto. Então eu saí comprando um monte de coisa. Eu comprei todos os materiais aí, quase todos disponíveis, né? Os mais famosos, esse aí que você pensou agora, se você já conhece um pouco do assunto, eu tenho. Peguei os materiais e fui vendo, assisti os cursos, né, que tinham disponíveis, comprei cursos. E eu gosto muito de ler. E aí eu fui tentando montar o meu planejamento. E aí eu tenho uma amiga muito sábia que ela já alfabetizou 3 filhos em casa. E ela chegou e ela falou pra mim o seguinte, ela falou assim: Suzy, pra você ter êxito na alfabetização em casa, né, ou no homeschooling ou qualquer coisa, você precisa definir, primeiro de tudo, qual o método que você vai seguir. Porque existem vários métodos. E eu não sei se você, que nem eu, mano, eu virei tem mãe, a tendência a ser a mamãe Pinterest, né? O que é a mamãe Pinterest? É aquela que pega uma ideia aqui, pega outra ideia ali, e aí eu vou ensinar pelo método clássico, depois eu vou pelo Charlotte Mason, né, que também é clássico, eu vou pelo Montessori, e depois eu vou não sei o quê, e aí eu vou definindo vários métodos, eu vou fazer o método silábico, falando já de alfabetização, eu vou no método silábico, então eu vou pegar material de sílaba, beabá com bar, beabá com bé, e vou pelo método fônico, então eu já vou pegar os sons, vou fazer brincadeira de sons, de fonemas, e a pessoa fica perdida. A intenção é boa, né? A mamãe Instagram, a mamãe Pinterest, a intenção é muito boa, só que você vai enlouquecer, porque é muito material, é muita gente falando coisas diferentes, e você precisa definir um método. Por isso que é a fase número 1, chamada de planejamento, né? Pelo método que eu criei, né, eu peguei todos esses materiais, o método que eu escolhi foi o método fonético. Por que eu escolhi o método fonético? Porque existem muitas pesquisas científicas e muitas comprovações e artigos que indicam que o método fonético, que é o ensino da alfabetização através de sons, ele é o mais eficiente para gerar leitores fluentes, né? Nós sabemos que a nossa alfabetização aqui no Brasil, infelizmente, é péssima. É você que optou colocar seu filho na escola porque ele trabalha e não tem como, né, cuidar do seu filho em casa. Eu entendo, não tô aqui pra julgá-la, mas você também pode investir em você no tempo, né, fazer o after schooling, né? O que é o after schooling? É o ensino depois da escola, fazer o reforço. Isso é muito importante. Gente, se eu começar a contar as histórias pra vocês aqui, vocês choram. Eu vou contar um. Vamos lá. Eu era duas. Eu era coordenadora de uma escola, né? E eu tava lá e um dia eu fui fazer um sorteio, né? Lá sobre quem ia eu era de jogos interclasses e cada sala ela tinha um país específico. E aí eu tinha que escolher qual era o país de cada sala. Então eu coloquei vários países lá no potinho e levei para ir sorteando. Aí eu pegava uma aluna e pra sortear e ler qual era o país. Gente, eu entrei em série de terceiro ano, alfabetização. As crianças, teoricamente, aprendem a ler no primeiro ano, mas antes eles já estão, né, aquela introdução da pré-alfabetização. Aí eu peguei uma aluna de primeiro ano, eu falei: professora, me diga qual é a sua melhor aluna. A fulana. Eu chamei a fulana, ela leu.
E ela lendo silabando. Có, né, ia. Tipo assim, não conseguia fazer uma leitura rápida, fluente, né? E isso é muito triste mesmo. Porque quando a criança ela apresenta uma limitação da leitura, quando ela for pegar um livro para ela ler, ela não vai ter aquele amor, porque vai ser uma dificuldade para ela. E aquilo que é difícil você deixa de lado. É que nem a matemática, tem coisa aí que você não sabe de nada. Lembra de equação de primeiro grau, segundo grau, vocês ainda lembram? Que você não entendeu direito e você simplesmente ignora como aquilo que não existisse, não servisse para nada. E infelizmente muitos alunos fazem isso, né? Eles não conseguem ler, interpretar, porque teve falha sim na sua pré-alfabetização e alfabetização, e isso vai fazer com que essa criança não se interesse pela leitura. E uma criança que não se interessa pela leitura, né, ela não vai ser uma criança que vai ter bom êxito escolar, não vai ser uma criança que tem uma noção ampla sobre vários assuntos, porque ela não vai ter como ir buscar através da leitura, ela não vai ter interesse nisso, né? Ela não vai amar a leitura, e eu sei que esse é um dos objetivos para o seu filho. Eu sou cristã, então tudo que eu vou falar vai ser baseado nesse âmbito cristão. E esse final de semana, o meu pastor de adolescentes, ele falou, eu trabalho com os adolescentes, né, na minha igreja, e ele falou uma frase muito importante. Ele falou assim: olha, Deus tem um plano para a vida do seu filho, para a vida dos adolescentes, né? Ele tá falando com os líderes, né? Eu tava só ouvindo lá. Ele falou assim: olha, Deus tem um plano para a vida dos adolescentes, Deus tem um plano para a vida do seu filho, mas Satanás também tem um plano. E aí, se a nossa criança vai seguir o plano de Deus ou o plano de Satanás, é uma decisão da criança, né? Isso é salvação individual e tal, mas a mãe, Deus deu pra mãe, pro pai, a missão de instruir a criança pelo caminho certo. A Bíblia fala assim: ensina teu filho no caminho que ele deve andar, que ainda quando ele for mais velho, quando for adulto, ele não se desviará dele. Então, nosso objetivo, o meu objetivo é esse. Mas o que tem a ver a leitura com a criança ser cristã? Ou o que tudo a ver? Eu acredito que não existe coisas que são espirituais, de Deus, e as coisas não de Deus, seculares. Não, para mim tudo é de Deus. Então, eu ensinar meu filho a ler faz parte do plano de Deus para o que ele escolheu para mim, né? Ensinar meu filho os caminhos do Senhor faz parte do plano de Deus. E quando eu ensino meu filho a ler, eu ensino ele também a amar a Escritura. E a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e que aqueles que conhecem aquela palavra de Deus, a Bíblia, elas vão ser mais inteligentes ainda que os seus mestres, né? Então, o que eu fiz? Voltando, né? Eu já falei um monte de coisa, voltando. O que eu fiz? Eu comecei a estudar, comecei a pesquisar sobre o assunto, comecei a ver. E eu sei que tem muitas mamães, assim, porque eu gosto muito de leitura, né? Eu sempre fui uma leitora ávida, eu leio muitos livros por ano, livros de estudo, mas livros normais também, porque desde pequenininha minha mãe ela tinha uma livraria e eu sempre tive muito acesso a livros e eu sempre gostei muito de ler. Então, desde pequitita, né, eu já tive esse interesse. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu já comecei a estudar sobre o assunto de alfabetização. Claro que meu filho tem 1 ano e 7 meses, ele não tá em fase de alfabetização ainda. Eu não vou fazer nada de alfabetização antes da idade que eu perceber que ele está maduro. Mas eu já queria estudar, eu já queria conhecer, eu já queria saber. Eu não sou aquela pessoa que siga o instinto, eu sou aquela pessoa que lê. Ixi, eu li sobre ensinar a dormir, sobre ensinar a comer, sobre ensinar não sei o quê, sobre uma série de coisas, né? Vocês que me seguem no meu Instagram vê que eu ensino, né, ele biblicamente, com as atividades, as coisas. E eu também queria fazer isso relacionado à alfabetização, né? Qual é a primeira fase que eu falei pra vocês? É a fase do planejamento, certo? Eu vou explicar melhor no nosso curso, tá bom? Mas eu queria só que essa primeira aula, né, essa primeira conversa com vocês ficasse aberta para que vocês abrissem a mente de vocês. Uma pergunta importante: por que você quer ensinar o seu filho em casa? Por quê? Tem que ter um motivo. Tem os motivos certos e os motivos errados. Qual é o motivo errado? Eu quero alfabetizar meu filho em casa, porque quando ele começar a ler, vai ser o meu orgulho. E aí eu vou mostrar pra todo mundo: meu filho, vem cá ler aqui pra mostrar quanto que é momento de alfabetização. Cara, pode ser um motivo, pode ser até um ídolo do seu coração isso, né?
eu tava conversando com uma amiga minha sobre ídolos do coração. E às vezes a criação dos nossos filhos se torna um ídolo. Aquela coroa, né, cara? Eu vou fazer meu filho ser inteligente para que eu seja glorificado. Mas essa não é a vontade de Deus, né? Por isso que você tem que ir nessa primeira fase de alfabetização, voltar para você mesmo. E orar e conversar com Deus e falar assim, por que eu quero ensinar meu filho em casa? Por que eu quero alfabetizar? Quais são os objetivos, né? Eu tenho vários objetivos para falar para vocês hoje, que pode ser o seu objetivo, né? Mas, assim, a primeira pergunta é quais são os sonhos que você tem pro seu filho? Eu já falei que Satanás e Deus e Satanás têm um plano pro seu filho. A Bíblia fala assim, ó, que antes de nascer, Deus já tinha um plano para você, né? Até aquele fala assim, olha, Deus já te constituiu profeta entre as nações antes, né, da fundação do mundo. São coisas assim que Deus tem um plano. E até o fato de você ser mãe e você tá assistindo esse vídeo agora faz parte do plano de Deus pro seu filho, né? Porque ele quer que você faça algo. Então isso já diz alguma coisa, né? Eu quero que você pare para pensar agora, e seria bom se você pegasse um papel e uma caneta e anotasse qual é o seu objetivo, né? Tem aquela frase da Alice no País das Maravilhas, né, que fala bem assim, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? O gato pergunta assim, Alice, para qual caminho você quer seguir? Ela fala, qualquer um, então qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve para o seu filho? Se ele ler bem, se ele não ler bem, tanto faz. Então, isso que você tem que pensar. Eu sugeri, na fase 1 da alfabetização, uma atividade muito legal. Vou mostrar pra vocês. Eu vou sugerir pra vocês uma atividade chamada Atividade Grade Sonhos. O que você vai fazer? Você vai tirar um tempo primeiro para orar e para pensar quais são os planos que você tem para o seu filho ou para sua filha, né? O que você planeja fazer, quais são os seus objetivos que você tem para ele. E aí você vai pegar um local, eu fiz aqui, olha, no Canva, tá bom? Eu peguei o Canva e selecionei as imagens, retirei o fundo e fui colocando. Mas você pode fazer no PowerPoint, você pode pegar revistas, né? Recolher revistas, livros e coisas e fazendo numa folha de papel ofício. E você vai colocar aqui quais são os sonhos que você tem para o seu filho. Essa é a primeira fase de planejamento. Porque você precisa definir quais são os seus valores. Porque assim, quando você vai começar a sua alfabetização ou homeschooling, no começo você vai estar muito empolgado. Vai estar, isso, mamãe, homeschooling e tal, não sei o quê. E como professora, eu já sei como é que funciona. Todo ano era assim, eu começava na escola nova, no cursinho novo, ou em algum canto, super empolgada. Aí quando vai chegando lá, assim, pra junho, julho, vai dando desânimo. Quando seu filho não quiser estudar, porque tá querendo, sei lá, fazer outra coisa, brincar, e você, se estiver estressado, que você já é TPM, que você quiser desistir, essa atividade aqui vai ajudar você a, quando olhar, relembrar quais são os planos que você tem para aquele menino que você ama tanto, mas que quer matar naquela hora lá, né? Eu sei como é que funciona, eu sou professora e eu já dei aula para muita gente, muitos alunos, né? E aí, eu sei como funciona. Então essa aqui é a fase 1 do planejamento, que é a grade sonhos. Você vai pegar e vai colocar todos os sonhos que você tem pro seu filho, né? Eu coloquei alguns aqui, né? Vou abrir meu coração, dos sonhos que eu tenho pro Yuri, por exemplo. Eu coloquei o menino feliz, ó, porque eu quero que o Yuri tenha uma infância feliz, né? Momentos felizes. Então eu vou pra parque com ele, vou pra um monte de canto, porque faz parte dos meus planos que ele tenha várias memórias felizes quando criança, né? Eu quero que o Yuri, olha só, aprenda a orar, aprenda a falar com Deus, aprenda sobre quem é Deus, que Deus é amor, Deus é real, né? Eu quero ensinar o Yuri a ler, isso aí faz parte dos meus planos, dos meus sonhos, ensinar o Yuri a ler quando for o tempo certo. Eu quero que ele saiba tocar instrumentos, né? Então eu coloquei aqui que ele tem muita habilidade com batuque, né? Eu não sei se vai mudar depois quando ele for maior, mas talvez ele vá pro lado da bateria, do carrom, da percussão, não sei. O tio dele é percussionista, né? Talvez seja. Eu quero que ele tenha bons amigos, ó. Por isso que eu me aproximei de várias mães que têm filhos que também estão seguindo na criação dos caminhos do Senhor, porque eu quero que ele tenha esses amigos, né? Eu quero que ele que eu seja uma mãe amorosa, eu quero que ele ame ler livros, que tenha bons momentos, que ele ganhe o presente dele de Natal, e essas coisas. Eu quero que ele tenha essas memórias. E esse daqui é a atividade da fase 1, grade dos sonhos, né?
Depois de você fazer essa atividade de grade de sonhos, você vai ter que definir, coloquei aqui, né, quais são os seus valores, né? Como que você define os valores que você tem. Mas o que isso tem a ver com alfabetização? Tudo isso é planejamento. A alfabetização, como eu falei pra vocês vão ter que escolher um método e uma forma. O método que eu criei pra vocês, ele já vem tudo planejado, que é 1 ano de aula, tudo planejado que você vai fazer, mas mesmo assim você precisa fazer seu planejamento pessoal. Do que você tem que fazer, quais são os objetivos, o porquê que você está fazendo isso. Por isso que lá no Planner, né, ele já tem como fazer um planejamento, passo a passo do que você precisa fazer, né? Depois que você fez sua atividade de grade de sonhos, você vai pegar uma caneta e você vai listar quais são os valores que você não abre mão, né? O que é valor? Valor, olha, eu vou colocar aqui o conceito. Valores são simplesmente as ideias e conceitos que são mais importantes para você. O que é mais importante para você? Que seu filho seja inteligente? Que seu filho ande nos caminhos do Senhor? Esse aí é praticamente o objetivo de todo mundo, né, que é cristã, é que a criança conheça a Deus. O meu objetivo de vida é conhecer a Deus e tornar Ele conhecido. E eu quero que o objetivo do meu filho seja também conhecer a Deus e tornar Deus conhecido através da vida dele, né? E quais são os objetivos? Quais são os objetivos que eu tenho para ele na alfabetização? Eu quero que ele seja um leitor fluente, eu quero que ele ame ler a Bíblia, eu quero que ele ame ler livros clássicos, eu quero que ele seja aquele menino imaginativo que lê contos de fada, esse tipo de coisa, né? Então, valores são simplesmente as ideias e conceitos mais importantes, vão ser as ideias que vão motivar você. O que lhe motiva na criação do seu filho, né? Só você pensar assim, em valor como se fosse algo o dinheiro, né? Se eu lhe desse R$1 milhão para você abrir mão de uma característica do seu filho, qual que você abriria? Eu abriria mão da inteligência? Aí, por R$1 milhão? Não, né? Mas eu abriria mão, por exemplo, da habilidade dele com mídias, por R$1 milhão, com a habilidade dele por tecnologia, eu abriria mão? Pra mim não é uma coisa muito importante, eu abriria mão, eu acho que por R$1 milhão. Se alguém falar assim, olha, eu vou te dar R$1 milhão pra te criar teu filho sem tecnologia, eu acho que eu aceitaria essa proposta, porque não é um valor importante pra mim. Mas tem mamães que acham importante treinar. Eu tenho mãe que são amigas minhas, que o menino é desse tamanho, ela já ensina linguagem computacional, porque ela acredita que vai ser bom pra carreira dele e tal. E eu apoio, mas eu tô falando dos meus valores. Você precisa definir quais são os seus valores, né? Pra você tornar mais palpável, você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma lista de motivos pelos quais você quer alfabetizar ou ensinar o seu filho em casa. Aí você vai escrever tudo que vem na sua cabeça. Tudo. E depois você vai medir quais são os mais importantes, né? Uma outra atividade que pode ajudar você a desenvolver, né, descobrir quais são os seus valores, você pode fazer o seguinte: você pode pegar uma carta e escrever para um amigo, convencendo assim: porque eu quero alfabetizar o meu filho em casa, ou porque eu quero fazer homeschooling. Aí você vai escrever assim: fulano, não é um amigo imaginário, tá? Mas se quiser pode imaginar um amigo verdadeiro. Por exemplo, eu vou colocar aqui Ilana, que é uma amiga minha muito próxima. Vou colocar assim: Ilana, eu quero ensinar o Yuri em casa, por quê? Aí eu vou tentar convencer ela. Olha, porque eu acho que a educação no Brasil não é muito legal e que a alfabetização pelo método silábico não é bom. Então eu acho que o método fonético é o método mais eficiente. E eu quero que ele seja um leitor fluente, eu quero que ele ame a ler, eu quero que ele ame ler a Bíblia, eu quero que ele conheça bem as escrituras. Então, Ilana, eu vou fazer e começa a escrever pra Ilana lá aquela carta, né? E quando você terminar de ler essa carta, você vai conseguir identificar quais são os seus valores. Eu vou colocar assim: veja se algum desses motivos que eu coloquei aqui se encaixam, né, no motivo pelo qual você quer alfabetizar seu filho em casa. Motivo 1, você gosta de ficar em casa com seus filhos? É um bom motivo. Você acha que seu filho tem uma necessidade especial, como autismo, problema de aprendizado, doença crônica, diabetes, autoimune? Você acha que você quer criar o seu filho em casa, estudar em casa, né? Fazer homeschooling ou alfabetizar em casa, porque quer que ele tenha crença em Cristo e não em outras crenças como ensinam nas escolas ou em outras coisas? Eu tô falando aleatório, tá, gente? Eu tô uma lista aqui aleatória que você pode ser um dos seus. Aí você já anota isso, se você concorda. Você acha que seu filho vai ser mais desenvolvido em casa?
né? Se você acha que se colocar um tutor específico ele vai conseguir desenvolver melhor, você tem habilidade como, eu quero ensinar meu filho porque eu sou pedagoga e eu acho que eu consigo alfabetizar meu filho em casa. Ou você não quer que seu filho sofra bullying na escola. Ou se é porque tem violência nas escolas, ou porque, por causa da pornografia, também são motivos, né, de homeschooling, né? Ou você quer ensinar seu filho em casa porque seus parentes e pessoas ao seu redor também ensinam em casa e você se sente pressionada para ensinar em casa também. Ou você não tem condições financeiras para alfabetizar na escola ou ensinar na escola. Assim, é um motivo, né? Eu tô falando tanto de alfabetização em casa como de homeschooling, né? Você tem que definir, né? Mas eu não quero fazer homeschooling, eu quero fazer o after schooling. Quais são os motivos também? Por que você quer fazer after schooling? Porque eu quero consolidar a alfabetização do meu filho, o estudo do meu filho. Você tem que pensar. Ore, volte para você mesmo, né? Que o motivo não seja orgulho, que o motivo não seja para você mostrar para outras pessoas que você é uma super mamãe, que o motivo não seja para honra e glória do nosso nome, mas que seja para honra e glória do nome do Senhor, né? E aí, quando você descobrir todos os seus motivos, você vai transformar esses motivos em valores. Eu vou colocar alguns valores, né? Que você quer desenvolver no seu filho. Você quer alfabetizar em casa porque você quer flexibilidade, porque você quer ter um maior poder de acompanhar ele. Porque assim, por exemplo, o Plano EABC, que é o que eu vou lançar dia 16 de fevereiro, ele tem 10 fases de alfabetização. São 10 fases. E aí, se o seu filho estiver ruim na segunda fase de alfabetização, você não vai seguir para a terceira. Mas Suzy, tu planejou 1 ano de aula. Eu planejei 1 ano, mas seu filho pode alfabetizar em 2, vamos supor. Porque se for um filho, por exemplo, com necessidade especial, né? Você pode ir acompanhando de acordo com o ritmo. Você só passa para a próxima fase quando ele estiver muito bom no anterior. Isso é um bom motivo para ensinar em casa, né? Do homeschooling ou da alfabetização em casa. Porque você vai ter um ensino personalizado. Você conhece o filho, você sabe até onde ele vai. E você conhece as habilidades do seu filho. Você está olhando ele ali, as dificuldades e as facilidades. E você vai conseguir definir, né, o que é cada coisa, né? Qual é o nível que ele tá, se ele tá bem, se ele tá mal, se ele já é um leitor fluente, ou se ele tá silabando. Então, né, contrário de uma professora que tem uma turma com 40 alunos, com 30 alunos, com 20 alunos e que tem que dar conta de todos os alunos. Não dá. O ensino personalizado não acontece nas escolas. Eu digo isso como professora, eu já dei aula muitos anos, gente, muitos anos. Agora eu dei uma pausa para cuidar do Yuri. Mas eu como professora, eu amava todos os meus alunos e eu queria muito que todos aprendessem. Mas eu sabia que cada um estava no nível. Às vezes eu conseguia parar com um ou com o outro para tirar dúvida, mas jamais a mesma coisa do que a minha mãe me ensinando alguma coisa, né? Só eu e a professora ali, uma diferente para outra, né? No caso, você vai ser a professora personalizada do seu filho, né? Você quer isso aí, inclusive, eu quero uma educação personalizada. Um valor seu é família, que você dá valor a estar junto com a sua família, liberdade religiosa, espiritual, ensino no mundo real, você quer dar um valor de habilidades para a criança no mundo real, quer que aprenda a ler baseado na Bíblia, ou você quer aumentar a criatividade também é um valor. Realização, aprendizado orientado, consciência cultural. Se eu for falar da alfabetização em si, eu tô falando do homeschooling, mas se você quiser falar da alfabetização específica, ensino personalizado, eu quero que ele seja um leitor fluente, eu quero que ele seja um leitor criativo, eu quero que ele ame ler, eu quero que ele leia a Bíblia, eu quero que ele seja espiritual, que ele ame a Bíblia. Então, você vai colocando quais são os seus valores, né? E dos valores, você vai ter que escolher 3 valores mais importantes. E dos 3 valores mais importantes, o segundo e o primeiro. E o primeiro valor é aquele que vai motivar você no seu planejamento do ano todo. Por exemplo, no Box Homeschooling lá, né, do ABC, ele tem lá todo o plano de aula que você tem que fazer todos os dias, mas você precisa definir o porquê que você está fazendo aquilo. Qual é o seu objetivo em ler aquele texto? Qual é o seu objetivo em ler aquele livro? De fazer a leitura em voz alta e tudo direitinho. E uma coisa que eu digo pra você é que você consegue, né? Você pode não ter... mas eu não gosto tanto de ler, eu não estudei muito sobre o assunto, eu nunca fui professora. Será que eu consigo? Consegue. Sabe por que você consegue? Porque Deus está com você.
né? Tem um versículo que fala assim, né? Deus está com você, poderoso guerreiro, né? E a mesma coisa eu digo pra você, Deus está com você, poderosa guerreira, né? Seja forte, seja corajosa, Deus está com você. Quando você decide se colocar no centro da vontade de Deus, óbvio que Deus vai te ajudar. A Bíblia fala assim, né? Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do coração, né? Confia nele e o resto Ele vai fazer, né? Ele vai dar um norte. Só o fato de você estar vendo esse vídeo aqui já é um norte pra você, né? Você já sabe qual é a fase 1, o que você tem que fazer agora, né? Que você tá desesperado. O que eu tenho que fazer? A primeira fase é essa, você vai, ó, se acalmar, respirar, sentar, orar e planejar. Das 10 fases, a primeira fase é planejamento, né? Então você vai planejar. E esse planejamento, ele precisa ser anual. Por que o planejamento anual? Porque ele não pode ser baseado no seu humor, né? Hoje eu tô a fim de dar aula, amanhã não tô. Não pode, ele tem que ter uma certa constância e rotina. As crianças, elas são baseadas em rotina, né? Em constância. Por isso que você vai parar, você vai olhar todos os feriados do ano, né? Você vai tirar os feriados. A sua aula vai ter um dia de início, um dia de término e as férias, igual às aulas escolares, né? Inclusive, se você for fazer after schooling, você pode seguir o mesmo calendário da sua escola. Olha, no dia... Você sabe que after schooling, eu tenho falado toda hora, né? After schooling é aquela criança que estuda no horário e estuda com a mamãe no outro, tá bom? Se você for fazer o after schooling, você pode seguir o mesmo cronograma da escola. Por exemplo, a escola, no início do ano, ela já define o cronograma anual. Eu sei porque eu era coordenadora e eu lançava o cronograma anual. Você pega o cronograma anual, você já vê quais são os feriados. Naquele dia não vai ter estudo em casa também. Você já vê o último dia de aula, o primeiro dia de aula, quais são as férias. Nas férias você dá férias pra criança. Coitada, a criança tá nas férias e tá estudando em casa. Não dá férias para as crianças também. E aí você vai definir quanto tempo você vai utilizar do seu dia, tá bom? Ó, valores. Primeiro, valores. Por quê? Motivação, qual é o motivo, grade dos sonhos, tudo isso que eu tenho falado para vocês. Depois, a parte estrutural. O que você vai ensinar? Como você vai ensinar? Qual é o método que você vai utilizar? Você vai utilizar o método silábico, que é o mesmo da escola? Você vai reforçar? Você vai utilizar o método fônico, que é esse método do curso que eu estou oferecendo, que vai lançar dia 16? O método fônico. Você vai utilizar outro método de alfabetização? Qual método? Aí depois disso você vai... Planejamento anual. Como que você vai dividir durante o ano, né? Se você já comprar um planner pronto que nem o meu, ele já tem a divisão, você só vai definir quando que você vai começar, porque ele não vem datado, ele só vem aula 1, aula 2, aula 3, aí você data as aulas e vê como que você vai fazer o ano inteiro, Ver o que tem que comprar, qual material tem que comprar, porque tem livro sugerido, tem livro de leitura em voz alta, uma série de coisas. Depois que você definiu o ano inteiro, você vai definir o dia. Que se fosse na escola, que é chamado de horários de aula. Qual que vai ser na segunda, qual que vai ser na terça, quanto tempo, né? Se você tem uma criança na pré-alfabetização, né? A gente também tem o box da pré-alfabetização, que é a fase que o Yuri tá, que é antes de começar a alfabetização e tal, aquelas habilidades de coordenação motora fina, grossa e tudo. Se você tá com crianças nessa fase, o ideal é que seja 15 minutos de aula por dia. Não irrite o seu... Gente, olha só, a Bíblia fala, né? Maridos, amem suas mulheres, mulheres, submetam seu marido. E pais, não irritem os seus filhos. E é justamente isso, não irrite seus filhos. Se você tem um bebezinho muito pequeno, não irrite seu filho. Senta aqui que agora é hora de estudar, menino. Não, faça tudo em forma de brincadeira, né? Ai, vamos contar e tal. Se a criança não quer, também não obrigue, tá bom? Faça tudo em forma de brincadeira. A dica é essa, para crianças muito pequenas. Agora, crianças já estão em fase escolar, aí sim, você precisa definir um ritmo, mas claro, tentando levar o mais leve possível, o mais tranquilo possível, com o máximo de brincadeira possível também, né? Para que aquilo não seja um momento desgastante, mas que seja um momento legal. Mas vai ter dias que vai ter que ser pela disciplina, vai ter dias que vai ser pela rotina e tudo bem, né? Não, você quando vai trabalhar, você não vai trabalhar todo dia feliz, né? Não, vai ter dia que você tá lá, né? Vai à força, né? A pulso. E a gente já também quer ensinar isso para os nossos filhos. Então você vai definir quais são os seus sonhos, sua motivação do seu coração, vai entregar para Deus, quais são os seus valores, vai definir o método que você vai utilizar, vai definir seu calendário anual, seu plano de aula diário e depois do plano de aula diário que você vai ver os materiais.
Viu como é diferente? O que que a gente faz? A gente fica que nem uma doida, né? Pegando um monte de material e fazendo um monte de coisa. E a principal dica pra vocês que eu dou é essa. Não fiquem pegando muitos materiais, escolha um e siga esse método até o final. Ah, mas eu vi uma coisa mais legal que dá pra incrementar. Beleza, pode até ir colocando uma coisa ou outra, mas siga naquele grosso, naquele corpo principal, que vai ajudar você, né, a seguir nessa missão, que é de ensinar o seu filho em casa. E esse é um grande sonho meu, né, alfabetizar meu filho, e eu já orientei professoras, várias professoras alfabetizadoras, né, já vi crianças sendo alfabetizadas, já fiz parte do planejamento de alfabetização na escola e com outras professoras, mas eu tenho certeza que nada vai ser mais emocionante quando eu ver o meu filho lendo, né, e eu tô aqui para ajudar você nessa missão, né, de alfabetizar o seu filho. Eu também tenho o sonho de ensinar você e de incentivar você a alfabetizar seu filho, né? Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu espero que você tenha pegado dicas valiosas, né, com esse vídeo que eu coloquei aqui. E já, né, se você gostou, já vou fazer minha blogueira aqui, né? Eu já curta o vídeo, já compartilha o vídeo, já mande para uma amiga sua, né? E ajude aí, porque eu quero que muitas mães tenham acesso e eu quero conseguir influenciar outras mães, né, através desse trabalho. É um trabalho que eu tenho feito com muito amor, muita dedicação. E é um sonho meu e uma realização também já começar por aqui. E eu espero que você tenha gostado e tenha ajudado. Então comenta aí o que você achou, se ficou alguma dúvida, que eu vou tentar responder a todo mundo, tá bom? Então é isso, um beijo, até o nosso próximo vídeo. Tchau!